Tudo bem? Aqui é o Fabrício Pereira e nós vamos seguir com o nosso curso de pensamento latino-americano e africano, né? Hoje começamos o módulo 2, Identidades Transacionais, e essa aula vai tratar do lusotropicalismo e da raça cósmica. Então, são dois conceitos supranacionais produzidos na América Latina do século passado. Um é o lusotropicalismo do Gilberto Freire, o outro a quinta raça ou raça cósmica do José Vasconcelos, autor mexicano fundamental do século XX. O primeiro conceito, lusotropicalismo, defendia a existência de uma comunidade de destino reunindo as regiões tropicais colonizadas pelos portugueses, associando assim o Brasil a Portugal e aos territórios de colonização portuguesa na África e na Ásia. O segundo conceito, a raça cósmica, reunia a América Ibérica num destino, vamos dizer, messiânico. Liderar a criação da raça mestiça, que seria a síntese de todas as raças do mundo e da história, a etapa final e superior da história. São então conceitos distintos que queriam reunir regiões diferentes, né? Mas tinham muitas características em comum. Vamos ver. O lusotropicalismo foi o conceito elaborado pelo antropólogo e sociólogo e, acima de tudo, escritor, como ele se definia, brasileiro, Gilberto Freire, para entender a civilização que estaria se formando nas áreas tropicais colonizadas pelos portugueses. Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Goa, Macau e Timor-Leste. Para ele, a especificidade do modo português de estar no mundo, que derivou num modo brasileiro de ser, seria o fator a garantir a especificidade daquela civilização em gestação nos trópicos, marcada pela miscigenação e pela democracia social e racial, né? O lusotropicalismo deveria se constituir numa subciência dedicada a estudar tudo que fosse relacionado ao espaço no qual estaria se constituindo aquela nova civilização. A civilização lusotropical, nas palavras dele, em formação, devia a sua especificidade positiva à tolerância e miscibilidade do seu elemento central, o português, que permitiria a constituição de uma entidade transnacional, multicultural e multirracial a partir da hibridação ou hibridização de diferentes povos e culturas. Num contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, pós-1945, de crise das perspectivas racistas, racialistas, e de fortalecimento dos movimentos de autodeterminação na periferia global, o lusotropicalismo atuou como uma ideologia oficial do Império Português em decadência. Nós já vimos em outra aula anterior, sobre Casagrande Senzala, que, incapaz de afirmar-se por uma pretensa superioridade racial, desse modo avessa ao racismo, a colonização lusitana teria por características definidoras a expansão do catolicismo e da língua portuguesa. O elemento central, então, era a miscibilidade do português. Seria o agente ativo e constitutivo de todo aquele processo. O criador de um novo mundo nos trópicos, nas palavras do Freire, Nos anos seguintes, a publicação do seu livro principal, Casagrande Senzala, 33, Freire procurou expandir o seu argumento desde o Brasil para todas as áreas de colonização lusitana, sempre ocorrendo essa colonização lusitana em zonas tropicais. Com isso, Freire passou a compreender a formação do Brasil como parte de um fenômeno maior, precisamente o lusotropicalismo. Os traços característicos da colonização do Nordeste açucareiro brasileiro do século XVI estariam sendo reproduzidos, segundo ele, em larga medida nas colônias portuguesas africanas e asiáticas do século XX. Em O Mundo que o Português Criou, de 1940, conjunto de conferências apresentadas na Inglaterra e em Portugal em 1937, o autor sustentava haver uma, abre aspas, unidade íntima de sentimento e externa de cultura
nas suas formas mais evidentes e concretas, consequência dos processos e das condições de colonização portuguesa que na Ásia como no Brasil, nas ilhas do Atlântico e até certo ponto na África, desenvolveram nos homens as mesmas qualidades essenciais de cordialidade e de simpatia, características do povo português. Fecha aspas, né? Entre 1951 e 1952, o Freire foi convidado pelo Estado Novo português para fazer uma longa viagem, primeiro a Portugal e depois às suas colônias, estando na então chamada Guiné Portuguesa, hoje Guiné-Bissau, em Cabo Verde, Goa, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Nas palavras dele, possíveis novos Brasis. Foi nesta viagem, nessa longa viagem, que o conceito de lusotropicalismo foi mencionado pela primeira vez. E dessa viagem resultou a publicação do diário etnográfico Aventura e Rotina, sugestões de uma viagem à procura das constantes portuguesas de caráter e ação. E também a reunião de conferências e discursos intitulada Um Brasileiro em Terras Portuguesas. Ambas as publicações, os dois livros, de 1953, né? Portanto, na volta daquela longa viagem. O Freire considerou ter observado naquelas áreas eurotropicais uma saudável deseuropeização nos modos de vida, nos gostos do paladar, nas flexões de língua ou de linguagem, em ritmos de andar. Sempre um poeta, né? Isso tudo características que para o autor deveriam ser consideradas lusotropicais. O Freire propôs também uma nova subciência, que seria parte da tropicologia, para analisar e interpretar a área lusotropical. O nome dessa subciência seria lusotropicologia. Finalmente, em Integração Portuguesa nos Trópicos, de 1958, e em O Luso e o Trópico, de 1961, obras editadas pelo Estado português salazarista, Freire adotou um perfil mais abertamente político-programático, procurando dotar o lusotropicalismo e a lusotropicologia de funcionalidade. Ele explicitou que estaria em desenvolvimento através da simbiose do português com outros povos, uma nova civilização, um terceiro homem. Projetando sua constituição definitiva para o futuro, defendeu a necessidade da ação política e intelectual com esse intuito e se aproximou mais abertamente das posições de Antônio de Oliveira Salazar e do regime do Estado Novo português, que durou de 1926 a 1974, contribuindo assim para a legitimação do Império Português na África e na Ásia, que então estava começando a ser fortemente contestado por movimentos de libertação armada, inclusive, né? Aí estava incluída a defesa da bondade da colonização portuguesa como justificativa para sua preservação, num contexto em que as descolonizações já avançavam aceleradamente e em que se iniciavam guerras de libertação nas colônias portuguesas da África. Efetivada a descolonização do Império Português nos anos 70, o Freire seguiu insistindo na preservação dos laços entre as nações ou quase-nações de herança lusitana. Avançou também em novas tentativas de expansão dos seus argumentos, procurando aproximar a herança lusitana da hispânica, defendendo a constituição de uma hispanotropicologia e de uma mais ampla iberotropicologia. E aqui então, né, nesse ponto da hispanotropicologia e da iberotropicologia, as teses do Freire se aproximam ainda mais das teses do Vasconcelos, né? O José Vasconcelos foi o principal ideólogo da Revolução Mexicana, que começou em 1910. Depois de perder as eleições presidenciais fraudadas como de costume em 1929, o Vasconcelos foi se tornando mais autoritário, um católico muito conservador e defensor da violência como única forma de purificação da humanidade. Ele deixou de nutrir qualquer posição mais progressista que ele tinha antes, até eventualmente socialista em alguns momentos, né, que pudesse ter tido anteriormente. O Vasconcelos chegou a se aproximar então, final dos anos 30 e anos 40, do nazifascismo, e foi aprofundando as suas posições
preconceituosa, já presentes em alguma medida nos seus trabalhos anteriores, né? Dá para perceber, vocês que leram, espero que já tenham lido. Mas o que nos importa aqui, né, nessa aula, não é essa fase filonazista dele, não. É o período como reitor da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, o período em que ele foi secretário de Educação e, finalmente, a sua proposta de raça cósmica, publicação que saiu em 1925. Né? Esse é o período mais criativo dele, entre o final dos anos 10 e início dos anos 20 do século passado. Aqui, nesse momento, então, Vasconcelos projetou o futuro mais grandioso para a América Ibérica, católica e mestiça. Aí começa a aparecer com Freire, né? O cadinho de raças que estava se constituindo na região, um lugar de encontro de todas as raças, antecipava o futuro da humanidade, baseado no amor, na miscibilidade e na beleza estética. O Vasconcelos buscava um sentido para a história, uma teleologia da história que passava por 4 raças. Começava com os negros, passava pelos indígenas, os vermelhos, que ele associava ao mito da Atlântida, né? Vocês viram? Pelos amarelos, até chegar aos brancos, né? Negros, indígenas, vermelhos, amarelos e brancos, 4 raças. O domínio dos brancos, né, que estava acontecendo nesse período, nesse momento, acabaria como acabaram todos os anteriores, mas a sua missão era diferente. Abro aspas. Sua missão é servir de ponte. O branco colocou o mundo em situação de que todos os tipos e todas as culturas possam fundir-se. A civilização conquistada pelos brancos, organizada por nossa época, forneceu as bases materiais e morais para a união de todos os homens numa 5ª raça, uma raça universal, fruto das anteriores e superação de todo o passado. Fecha aspas. Bonito, né? Vasconcelos dividia os brancos numa civilização anglo-saxã momentaneamente vitoriosa, né? E numa civilização latina. Então os brancos divididos em 2 civilizações, a anglo-saxã ou saxã e a latina. A anglo-saxã claramente estava vencendo, né? Vencendo essa guerra. Essa disputa havia se transferido para o Novo Mundo, para a América. E aqui na América o seu destino seria selado. Aqui a civilização latina, em particular o seu ramo ibérico, estava realizando, né, por conta da sua miscibilidade, amor e catolicismo, uma mescla de raças, a mestiçagem de brancos, negros, índios e amarelos e quem mais viesse. Com isso, ela cumpriria o seu destino manifesto, né, escrito pela providência, escrito nas estrelas, levar toda a humanidade a constituir uma 5ª raça definitiva, que seria a síntese, através da mestiçagem, do melhor de todas as anteriores. Já não éramos mais brancos, éramos mestiços. Já éramos uma prefiguração do futuro que virá. E se podia antever no Rio de Janeiro como seria essa raça final. Bom, o Vasconcelos, né, dito isso sobre o Rio de Janeiro, né, o Vasconcelos conectava então a sua reflexão sobre a própria identidade mexicana com o latino-americanismo, né? Conectava a sua reflexão com a identidade mexicana, com o latino-americanismo e associava esse latino-americanismo ao iberismo e à latinidade. Iberismo e latinidade. Somos mestiços por conta da colonização espanhola, ibérica. Argumento, então, semelhante ao do Freire. O espanhol, o ibérico, o latino, que era desde o princípio não uma raça, mas uma mistura, com sua abundância de amor, nas palavras do Vasconcelos, havia assimilado as outras raças. E era isso que definia para ela um futuro grandioso, de raça que acabaria com todas as raças numa síntese universal. E acabaria, inclusive, nessa síntese universal com ela mesma, né? Aqui é impossível não pensar que o mestiço assume o papel da classe operária em Marx, a classe que vai acabar com todas as classes, incluindo ela mesma, né? Mas o Vasconcelos não tinha nada de marxista, né? A sua dialética era mais bem hegeliana. O espírito
era mais importante que a matéria. O emblema que ele criou para a UNAM, né, para a Universidade Nacional Autônoma do México, que ainda é o seu emblema, seu escudo até hoje, afirma que por minha raça falará o espírito, né? Por minha raça hablará el espírito. Tinha também a incontornável influência do positivismo, né? Comte. O positivismo marcava a intelectualidade mexicana formada antes da Revolução de 1910, né? Os chamados científicos, que dominavam o período anterior da República Mexicana. O Vasconcelos fazia, né, uma releitura, né, muito própria da evolução da história contida em Comte, que estava presente nas obras do Comte, né? Aquelas 3 etapas da humanidade: a material ou guerreira, a intelectual ou política e a espiritual ou estética. Essa última etapa, espiritual ou estética, seria atingida exatamente com o surgimento da raça cósmica. Haveria então um fim último na história: a fusão de todos os povos, de todas as culturas, o triunfo do amor fecundo. Abro aspas, os povos chamados latinos, por terem sido mais fiéis à sua missão divina da América, são chamados a consumá-la, e tal fidelidade ao oculto desígnio é a garantia do nosso triunfo. Fecha aspas. Aqui Vasconcelos se afasta claramente do Freire, atenção. O Freire era um crítico contumaz do positivismo, né? E de qualquer teleologia da história. Ele era mais bem um romântico, né? No sentido de não ver na modernidade uma evolução, né? O Freire era também muito mais científico em comparação com o Vasconcelos, né? Mesmo quando o que o Freire fazia mais parecia com uma ideologia, como é o caso do lusitropicalismo, né? Mesmo nos escritos dele sobre o lusitropicalismo, o Freire parecia muito mais cientista que o Vasconcelos. E aí vocês veem que como uma comparação determina tudo, né? Nessa comparação Freire e Vasconcelos, o Freire aparece como um grande cientista, coisa que seria absolutamente contestada pelos sociólogos paulistas, por exemplo, né, de meados do século XX, enfim, da Universidade de São Paulo. A última coisa que o Freire era para eles e para a sociologia e para as ciências sociais brasileiras das décadas seguintes era um cientista social, mas o Freire era claramente cientista social. Quando a gente coloca ele em comparação com o Vasconcelos, a gente percebe a diferença, né? A diferença enorme, assim, nesse sentido. As reflexões dos dois autores, Freire e Vasconcelos, foram marcadas pela valorização do mestiço num ambiente ainda racialista. Isso é importante dizer, né? As reflexões dos dois autores também tiveram ênfase na herança ibérica, portuguesa ou espanhola, e também no catolicismo, né? Como os elementos que permitiram, sem preconceitos, que aquela mestiçagem se constituísse. Mestiçagem que os dois entendem, como vocês já perceberam, como algo bem positivo, né? Coisa que era bastante incomum no começo do século XX. Todo mundo achava, quase todo mundo, né? Não todo mundo, achava a mestiçagem um péssimo problema, uma coisa péssima, uma coisa terrível. E eles reconhecem a mestiçagem, entendem como uma coisa maravilhosa, que é o que garantiria o futuro para o Brasil, para o México, para a América Latina, para a América Ibérica, né? Então, o que eles invertem totalmente os argumentos e apresentam a miscigenação como o que vai nos tornar especiais, no bom sentido, né? No sentido positivo. Freire e Vasconcelos influenciaram fortemente a visão, respectivamente, do brasileiro e do mexicano sobre si mesmos, né? E eventualmente também do português e do espanhol, com tantos elogios à colonização portuguesa e espanhola, né? As colonizações ibéricas. Mesmo que esses dois conceitos que a gente discutiu hoje aqui tenham caído em desuso, né? Caíram mesmo, tenham sofrido pesadas críticas e deixado de se constituir em políticas de Estado propriamente, foram políticas de Estado em algum momento, né? Do Estado brasileiro, eventualmente do português também, e do mexicano, esses conceitos seguem vigentes em algum nível no senso comum, isso é óbvio, né? O Freire ainda anima algumas versões de lusofonia na comunidade dos países de língua portuguesa, inspira muito essa organização, essa comunidade. O Vasconcelos e também o Freire também seguem animando várias defesas do iberismo em chaves mais conservadoras, né? E o Vasconcelos inspira aqui e ali, né, em alguns momentos,
algumas versões também messiânicas e teleológicas de latino-americanismo, que não é a minha versão de latino-americanismo, né? Eu que me identifico como um latino-americanista, obviamente não é a minha, mas que deve-se reconhecer que informou e que está presente nesse caldeirão de defesas aí de que existe uma identidade latino-americana. O Vasconcelos é um dos autores fundamentais na produção, né, dessa ideia, mesmo que a gente não concorde muito com ela. Espero que vocês tenham gostado e seguiremos discutindo.